Olá, meus amores do 9º ano, bem-vindos a mais uma semana de estudos. Nós estamos entrando na semana 3 do nosso PET, onde vamos falar sobre esportes. E para iniciar, nós vamos nós estamos falando sobre os conceitos de esporte. Nós temos aí dois textos. O primeiro texto nos fala sobre o consumo, sobre a influência da mídia no esporte. Então, esse primeiro texto, ele fala sobre o grande espaço e tempo que a mídia, que as televisões, reservam a tudo que se fala de esportes. Existem canais de TV que são somente dedicados aos esportes. Essa grande valorização dos atletas e dos esportes torna alguns atletas quase que como em heróis para quem está assistindo. A mídia, ela atua de forma tão mágica, entre aspas, que acaba transformando um esporte em um grande espetáculo. Então, depois de vocês lerem esse texto, vocês vão ver o seguinte, fazer a seguinte análise. Qual é a influência da mídia no esporte? De que maneira ela influencia? Negativamente ou positivamente? Analisa e vamos aguardar as questões abaixo. No segundo texto, nós estamos falando especificamente de um esporte, que é o voleibol. Então, nós estamos falando sobre o consumo do voleibol na cultura midiática. Esse segundo texto, ele fala especificamente sobre o voleibol na mídia. O voleibol, ele é considerado um verdadeiro espetáculo no mundo da mídia. As competições, elas são eventos cheios de grande requinte, de grande beleza, sem contar que os movimentos executados nos jogos, pelos jogadores, são muito bonitos de ver. Os saltos, as cortadas, os ataques, tudo é muito bem apresentado. Fica parecendo até uma coreografia. Sem contar também a questão da torcida, As torcidas cheias, famílias, tudo muito colorido, muito bem enfeitado. Então, vamos analisar esse texto. Como é o consumo do voleibol na cultura midiática? De que maneira isso impacta para nós? Analisem e vamos às questões. Na primeira questão aí, lembrando que vocês podem pesquisar em outros meios, viu, gente? Vocês vão fazer na primeira questão, faça uma lista registrando as modalidades esportivas que você avalia ter mais destaque nas mídias de rádio e televisão. Então, quais são aqueles esportes que você mais vê aparecendo em rádio e televisão? Podemos citar aí, natação, corrida de Fórmula 1, voleibol, atletismo, futebol. Cita aí uma lista de vários esportes. Na letra A, você vai fazer uma outra lista. Você vai relacionar as modalidades esportivas que você mais gosta. Não interessa se você pratica ou não. Então, você vai colocar quais são os esportes que você mais gosta, ou praticando ou assistindo. Na letra B, você vai agora descubra a interseção desses dois conjuntos, a lista 1 e a lista 2. Então, você vai criar uma terceira lista que vai relacionar os elementos coincidentes, ou seja, os esportes que você mais gosta e que possuem destaque na mídia. Então, vamos lá, dentro dos esportes que tem mais destaque na mídia, que você citou, por exemplo, Fórmula 1, futebol, handebol, voleibol. Os que você gosta e pratica, você colocou lá futebol, handebol e vôlei. Esse que você pratica, que você gosta de assistir. Então, você vai fazer na terceira lista, você vai colocar aqueles que relacionam, que tem em comum na lista 1 e na lista 2 para você. Na letra C, você fez então 3 listas. Você vai observar as 3 listas e vai responder: qual é a influência da mídia no meu gosto esportivo? Então, esses esportes que eu assisto mais ou que eu pratico mais, de acordo com essas listas que eu coloquei aí, de que maneira ele me influencia através da mídia? A mídia está me influenciando na prática desse esporte? É porque eu vejo tal atleta famoso? É porque eu vejo a repercussão do esporte que eu pratico? Então, você vai responder isso aí. Qual a influência da mídia no meu gosto esportivo? Na número 2, de todas as modalidades esportivas que foram citadas nas questões anteriores, registre abaixo aquela que você conhece mais e responda. Então, de todas essas aí, você vai citar uma que você mais conhece e as respostas em seguir vai ser de acordo com esse esporte aí. Na letra A, as competições dessa modalidade são transmitidas na TV aberta? São transmitidas na televisão,
Você acredita que este fato impacta na popularidade dessa modalidade? Justifique a resposta. Então, você vai falar se esse esporte que você escolheu, se ele passa na televisão frequentemente, né? De que maneira que isso impacta na popularidade? Ele fica mais popular porque a população tem mais acesso a esse esporte, né? Por assistir esse esporte, justifique aí. A letra B. Esse esporte que você escolheu, existem roupas, acessórios ou outros itens de consumos relacionados a essa modalidade esportiva e aos times e equipes? Você possui ou consome habitualmente esses produtos? Então, você vai colocar ali, né? Qual o esporte que você escolheu, se ele tem roupas ou acessórios e vai citar. Na letra C. Na letra C, nós vamos falar sobre a modalidade esportiva em si. Você conhece ou acompanha algum atleta desta modalidade esportiva? Vamos lá, vamos supor que você citou o futebol. E aí você citou lá o Lionel Messi. Você conhece essa pessoa? Cita, se você já viu falar, você já acompanha o Lionel Messi? Você admira? Sim, né? Vai colocar que admira, sim ou não? Aí você vai descrever algumas características, atitudes e valores desse Lionel Messi. Então, pela televisão, o que você vê dele, né? Quais são as notícias? São notícias boas? Né? Quais são as notícias que repercutem acerca desse jogador, né? Lionel Messi. Então, agora vamos para a letra D. Como você avalia a rivalidade existente entre os times e equipes desta modalidade esportiva? Vamos lá, se você citou. Então, toda modalidade esportiva é uma modalidade de competição, né? Todos que estão ali querem ganhar. Mas de que maneira você avalia essa rivalidade? Você avalia essa rivalidade de maneira positiva ou negativa? Então, explica por quê. Em seguida, nós temos algumas manchetes esportivas, né? Aí está citando algumas manchetes esportivas. Cada gravura aí está falando, né, sobre alguma, a mídia, né, está trazendo alguma informação em relação ao esporte. Na letra A, você vai responder o seguinte: qual é o esporte tratado nessas manchetes? E qual é o assunto ele está associado? Então, veja bem, todas essas 4 manchetes são de países diferentes, né? Elas estão falando sobre o futebol e especificamente sobre a violência no futebol, certo? Isso que vocês irão responder. Na letra B, a partir do texto Influência da mídia no esporte, que foi lá o primeiro texto, e das manchetes apresentadas acima, avalie a divulgação de manchetes esportivas que noticiam casos de violência nos esportes. Escreva um parágrafo registrando sua opinião. Por exemplo, quando se tem lá falando sobre violência em um jogo, lá num determinado jogo que aconteceu, como vocês avaliam a transmissão dessa violência, né, dessa manchete para o público, para os espectadores? Como que ela repercute? De maneira negativa ou de maneira positiva? E fale um pouco mais, acrescente o que ela traz, né? Na letra C, nós temos aí uma figura e tá. Agora, analise a imagem abaixo e registre suas impressões sobre a mensagem transmitida. Então, vamos lá. Qual a impressão aí? Nós estamos vendo um jogador, né? E o que esse jogador está fazendo aí? Vocês vão analisar qual é o esporte, falar qual é o esporte e o que essa mensagem dessa imagem está transmitindo. Bem facinho, né, gente? Vamos para número 4 e a última. Refletindo um pouco mais sobre os conteúdos trabalhados nessas 3 últimas semanas e sobre o que você considera ser um bom papel para a mídia na divulgação das modalidades esportivas que contribua para uma cultura de paz, crie uma notícia que relacione os temas esporte, diversão, qualidade de vida, bem-estar e saúde. Então, vocês vão lembrar lá daquelas matérias lá em português que a professora passa para vocês e vão criar uma manchete, né? Uma notícia que vai falar, relacionar os temas esporte, diversão, qualidade de vida, bem-estar e saúde. Ok? Feito isso, estamos encerrando a nossa 3ª semana
Espero que vocês tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.